Boa tarde, colegas. Bem-vindos a mais um webinar da Texto que faz escola consigo. Hoje, na área do português, para percebermos quais os maiores desafios que nos trazem as aprendizagens essenciais. Têm sido anos de grande mudança. Vamos ver como podemos superar estas constantes mudanças, como podemos operacionalizar tudo aquilo que nos é pedido pelas aprendizagens essenciais, no primeiro ciclo, sobretudo na área do português. Como os colegas sabem, têm sido vários os documentos que têm surgido nos últimos anos. Vamos começar então com um breve enquadramento dos documentos orientadores da atualidade, onde estão enquadradas também as aprendizagens essenciais. Depois iremos falar um pouco sobre os domínios destas aprendizagens e os seus descritores e, por último, falar um pouco sobre as ações estratégicas que nos dão indicações sobre como operacionalizar a nossa prática letiva no ensino do português no primeiro ciclo. Como referia, fazemos então um breve enquadramento das aprendizagens essenciais. Elas estão articuladas com o perfil do aluno, o perfil dos alunos, à saída da escolaridade obrigatória, e fazem também aqui uma articulação com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Vamos ver então em pormenor melhor esta articulação. Como os colegas sabem, o despacho 6.605 de 2021 vem revogar os antigos documentos que orientavam a prática letiva e o currículo. Estamos a falar então do Programa de Português, que saiu em 2009, e das metas curriculares de 2015. Portanto, passam a ser apenas os documentos orientadores do currículo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, as aprendizagens essenciais que foram lançadas para cada uma das disciplinas, sendo as últimas lançadas no final do ano letivo transato para a matemática, que irão entrar em vigor no próximo ano letivo, e também a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que vai articular, contextualizar também as aprendizagens essenciais e trabalhar as competências do perfil. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória estão organizados em três vertentes, portanto, temos que trabalhar um conjunto de princípios com os nossos alunos, desenvolver determinadas áreas de competência e também trabalhar um conjunto de valores. Portanto, este é o documento de referência de organização do nosso sistema educativo neste momento, portanto, vem substituir um bocadinho o currículo nacional e depois vai articular com todas as aprendizagens essenciais de cada uma das disciplinas. Como estava a falar, no fundo, este documento tem como finalidade contribuir para a organização e gestão curriculares através da implementação de algumas estratégias, metodologias e procedimentos pedagógico-didáticos de cada uma das disciplinas, tendo em conta sempre estes 4 vetores: os princípios, a visão, os valores e as áreas de competência. As aprendizagens essenciais são então o documento de orientação curricular base que nos vai ajudar a planificar o que trabalhar em determinada disciplina e que aponta também como deve ser realizada a avaliação do ensino e dessas aprendizagens. O que é que estas aprendizagens essenciais visam então? Promover, no fundo, todas as áreas de competência que estão inscritas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, fazendo aqui assim esta articulação entre estes 2 documentos. As aprendizagens essenciais estão assentes numa tríade de elementos: os conhecimentos, as capacidades e as atitudes. Aqui, ao nível dos conhecimentos, temos então os conteúdos que devem ser trabalhados em cada disciplina, aqueles que são considerados os essenciais para que os alunos aprendam efetivamente o que deve ser, no fundo, aprendido em cada disciplina. Depois, o conjunto de capacidades que o aluno tem que desenvolver para acionar estes conhecimentos e, por fim, o saber fazer, no fundo, no campo das atitudes, que é como é que o aluno pode mostrar aquilo que aprendeu ou poderá, no fundo, colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, desenvolvendo capacidades e adquirindo conhecimentos. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania vem aqui também como documento de referência convergir no desenvolvimento destas áreas de perfil dos alunos e também articular com as aprendizagens essenciais. Temos como principais desafios deste documento desenvolver competências sociais, pessoais, desenvolver o pensamento crítico, desenvolver competências sempre articuladas com o perfil e depois conhecimentos também não formais em cada uma das áreas.
Esta Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania está também ela organizada em domínios, em vários grupos, como os colegas sabem, e está aqui também em articulação com a Agenda para 2030, que estabelece os 17 Objetivos Gerais para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Portanto, todos os domínios da ENEC vão articular com esta agenda que terá que ser cumprida até 2030. Feito este breve enquadramento das aprendizagens essenciais e dos principais documentos que neste momento orientam a nossa prática, iremos falar um bocadinho dos domínios que estão nas aprendizagens essenciais de português e dos escritores que são, no fundo, exigidos em cada um dos domínios. E depois falar um pouco sobre as ações estratégicas. As ações estratégicas, no fundo, dão-nos uma indicação mais pormenorizada dos conteúdos que devemos trabalhar no âmbito dos escritores e vão também dar indicações de como podemos operacionalizar e apresentar esses escritores aos nossos alunos. Então, nos domínios e nos escritores, nós encontramos aqui dois tipos. Temos aquilo que nós chamamos os escritores de transição, são aqueles que já existiam no antigo programa, nas antigas metas curriculares, mas que, por alguma razão, transitaram de ano. E depois temos os escritores novos, são aqueles que efetivamente não faziam parte das metas curriculares nem do programa e que agora integraram estas aprendizagens essenciais. Alguns deles transitaram do segundo ciclo para o primeiro ciclo, como os colegas irão ver. O que nós fizemos para facilitar um pouco esta abordagem do que é que se alterou com as aprendizagens essenciais foi, no fundo, então, fazer um levantamento dentro de cada domínio dos novos escritores em cada ano de escolaridade, sendo que, para alguns destes escritores novos, nós resolvemos ilustrar com alguns exemplos de exercícios ou de prática que podemos utilizar na sala de aula. Os colegas irão encontrar ao longo também desta exposição alguns escritores a azul, são esses que nós vamos exemplificar com exercícios. Os que estão a azul escuro são de escritores novos, os que estão a azul claro são aqueles escritores que já faziam parte das metas curriculares, mas que agora transitaram de ano e, portanto, não constavam do ano de escolaridade que vamos apresentar. Temos aqui dois exemplos. Por exemplo, no domínio da leitura e da escrita, a fronteira de palavra, que já existiu em tempos no programa de 2009, saiu por força das metas, volta a entrar com as aprendizagens essenciais no primeiro ano de escolaridade. Se os colegas se recordam, com as antigas metas curriculares foi dada uma maior ênfase à consciência silábica, à consciência fonémica e tinha caído um pouco este conceito de fronteira de palavra. Na educação literária temos, por exemplo, a distinção entre ficção e não ficção, que era algo que já existia, por exemplo, ao nível da oralidade nos terceiros e quartos anos das antigas metas curriculares e que agora vimos aqui introduzida este escritor na educação literária. Ao nível da gramática, são também existem também algumas alterações, algumas delas bastante significativas. Por exemplo, na primeira escolaridade é pedido ao aluno que saiba reconhecer o seu nome próprio, que faça já a concordância do adjetivo com o nome e com o nome em género, e que depois trabalhe desde o primeiro ano, e este escritor é transversal do primeiro ao quarto ano, usar com intencionalidade conectores de tempo, de causa, para que os alunos consigam estabelecer aqui e consigam construir à medida que vão lendo e escrevendo, utilizem cada vez mais frases complexas. Portanto, temos aqui vários escritores novos introduzidos na primeira escolaridade ao nível da gramática. Vamos dar aqui então alguns exemplos de ações estratégicas que nós podemos acionar para trabalhar cada um destes escritores. Por exemplo, a fronteira de palavra. Ela entra aqui no primeiro ano, paralelamente a outros conceitos de consciência fonémica e silábica. Devemos-la trabalhar sempre e o ideal é que ela seja trabalhada a partir da oralidade, portanto, daquilo que o aluno já diz, das frases que ele sabe compor porque sabe falar bem o português, e depois arranjemos aqui uma simbologia para que o aluno possa conseguir visualizar a quantidade de palavras, por exemplo, que diz numa determinada frase. Temos aqui o exemplo número 1, os meninos fazem uma roda. Eu posso pedir aos alunos que me digam esta frase e que depois, com um conjunto de retângulos, eles consigam identificar quantas palavras compõem esta frase. E aqui estamos a estabelecer também já
a fronteira de palavras, sendo que, por exemplo, os determinantes artigos e os determinantes artigos definidos e indefinidos são sempre palavras mais curtas, logo mais difíceis de definir em termos de fronteira. Podemos também trabalhar um pouco ao contrário, dar um conjunto de imagens ao aluno, como temos no segundo exemplo, pedir ao aluno que seja ele a construir uma frase e que depois me diga, então, quantas palavras existem naquela frase. Podemos fazer ainda uma terceira versão deste exercício. Dar um determinado número de retângulos ao aluno e depois o aluno ter que fazer uma frase de acordo com o número de retângulos, no fundo corresponde a cada palavra, que o aluno terá que dizer. Este terceiro exercício é de facto um pouco mais difícil, porque vai limitar mais o aluno e a tendência do aluno para fazer fronteira de palavra é contar sempre com as palavras, costumo dizer, mais concretas, que são os nomes, os adjetivos e os verbos. Normalmente aqui os alunos têm tendência a omitir os determinantes artigos e as preposições, porque são coisas mais pequenas, mais difíceis de separar das restantes palavras. Portanto, temos aqui um conjunto de 3 exercícios que os alunos realmente podem trabalhar a partir da oralidade para trabalharmos a fronteira de palavra. Um outro descritor que tínhamos referido anteriormente era este, o distinguir a ficção da não ficção. E partindo do princípio que os alunos do primeiro ano ainda são pouco leitores ou não são leitores, é algo que nós podemos fazer em 2 vertentes. Ou somos nós o professor do exemplo da leitura e, portanto, vamos pedir ao aluno, através das histórias que ele vai ouvindo, de facto, se aquilo é ficção ou não ficção, será que pode ser uma história passada na realidade? Ou podemos trabalhar apenas a partir de um conjunto de obras. Selecionei estas aqui como exemplo para os colegas. Na linha de cima, se calhar a partir do título, os alunos já são capazes de me dizer destas obras o que é que eles consideram que é ficção e teria mesmo que ser ficção. Por exemplo, A Sereia e os Gigantes. Muitos alunos vão dizer que isto não é de facto ficção, porque não existem sereias ou não existem gigantes. Mas se calhar, por exemplo, o conjunto de livros que temos na linha abaixo, os alunos podem considerar que são de facto obras de não ficção, porque podem ser realmente histórias baseadas em factos reais. Por exemplo, as mensagens do avô ou proteger o planeta. Portanto, são no fundo livros que não apelam tanto ao imaginário, mas que nos puxam um pouco mais à realidade. Portanto, esta distinção ficção-não ficção pode ser feita a partir de histórias lidas pelo professor, trabalhadas com o professor, onde os alunos vão detectar alguns elementos que de facto dizem se aquela história é de ficção ou não ficção, mas também podemos, uma vez que os alunos não são leitores, fazemos nós aqui um conjunto, agarramos num conjunto de livros que temos ali disponível na biblioteca da escola ou na sala de aula e trabalhar a partir dos títulos destas obras. Portanto, fica aqui uma sugestão para os colegas trabalharem este novo descritor. Passando agora ao segundo ano de escolaridade, como os colegas podem ver, as grandes alterações ao nível dos descritores são no âmbito da gramática. Temos aqui 2 conteúdos que estão a azul, que nós vamos apresentar alguns exemplos, são conteúdos que transitaram de ano letivo, portanto, a classificação de palavras quanto ao número de sílabas e a identificação ou a distinção do nome próprio e do nome comum apareciam no terceiro ano de escolaridade, aqui vão já aparecer no segundo. Temos aqui um novo conteúdo, portanto, este escritor é novo, não nos aparecia nas metas curriculares, que são trabalhar estruturas de coordenação copulativa e disjuntiva. Portanto, cada vez estamos aqui a verificar que há uma progressão ao nível da gramática do primeiro para o segundo ano e, portanto, que conduz o aluno à escrita cada vez mais de frases complexas e de a junção de orações na mesma frase. Depois temos outros descritores que nós não vamos aqui exemplificar por questões de tempo, mas que também são novos no segundo ano de escolaridade. Por exemplo, o aluno passa a ter que distinguir a sílaba tónica e átona logo no segundo ano de escolaridade, utilizar aqui as interjeições, identificar os pronomes pessoais e depois também conhecer a forma infinitiva dos verbos. Um outro escritor que eu já tinha há pouco referido, que aparece de forma consistente do primeiro ao quarto ano, são os conectores de tempo, de causa, de explicação, embora também haja aqui uma progressão na sua utilização ao longo dos vários anos de escolaridade. Ora, se os alunos também já faziam a classificação de palavras, como eu costumo dizer, eles separavam sílabas no primeiro ano de escolaridade, começámos com esse trabalho no primeiro ano, sobretudo a nível oral, depois passámos a representar
o número de sílabas dessas palavras com a simbologia dos círculos. O aluno apenas identificava, não utilizava ainda a palavra escrita, e mais tarde, no final do segundo ano, passámos a pedir ao aluno que, a partir da palavra escrita, identificasse o número de sílabas. Ora, aqui no segundo ano, o que temos que fazer agora é retomar esse trabalho do primeiro ano, portanto, retomarmos a representação dos círculos para verificar o número de sílabas da palavra, depois pegar na palavra escrita, dividir em sílabas e, este ano, introduzir então a sua classificação, ou seja, vamos ver então, eu já sabia identificar o número de sílabas das palavras, agora vamos classificar as palavras de acordo com o número de sílabas. Podemos fazê-lo, por exemplo, pegando naquilo que o aluno já sabia e atribuindo ou pedindo que insira numa tabela essas palavras de acordo com a sua classificação. A lenga-lenga que aqui apresentamos é porque a gramática deve ser sempre contextualizada. Não devemos apresentar o conceito a partir do próprio conceito, podemos contextualizar sempre a partir de um poema, de uma lenga-lenga, de uma rima, porque isso facilita de facto o entendimento do aluno e é sempre uma forma mais natural de apresentar um conceito gramatical. O aluno no segundo ano, embora já tenha a concepção do que é um nome, portanto, no primeiro ano de escolaridade, os alunos ficam a conhecer as três classes de palavras principais, os nomes, os adjetivos e os verbos, a identificá-los e a distingui-los. Aqui no segundo ano de escolaridade, é já pedido ao aluno que faça esta distinção entre o nome próprio e o nome comum. Ora, esta linha no fundo que nós aqui apresentamos, a amarelo, o descobrir, identificar padrões, sistematizar, aplicar, é a linha, no fundo, do ensino da gramática que nós, autoras, defendemos. Porquê? O aluno é falante do português. Se é falante do português, ele intuitivamente conhece a estrutura da sua língua e, portanto, domina a gramática da sua língua. Ele não tem apenas consciência dos nomes, no fundo, que essa estrutura da língua tem em termos gramaticais e, portanto, não a consegue categorizar. Então vamos partir e vamos fazer uso daquilo que o aluno já sabe. Se o aluno sabe falar, é falante e usa a gramática da sua língua. Então vamos partir da descoberta, partindo da oralidade, aquilo que o aluno descobre, sabe sobre a língua, levá-lo à descoberta do conceito que nós queremos introduzir. Porque descobrindo, através do processo de descoberta, mais facilmente o aluno consegue sistematizar depois, mais tarde, o conceito. A partir do momento que o aluno descobre o conceito que nós estamos a pedir, vamos fazer com que o aluno identifique padrões, porque de facto a gramática é feita de padrões, embora tenha as suas exceções, e o português até tem bastantes. Depois de identificar os padrões, o aluno percebe que há ali uma regularidade. Vamos então sistematizar. Esta sistematização aqui pede muito a orientação do professor, que vai fechar o conceito e vai depois também pedir ao aluno que aplique esse conceito no final com os ditos exercícios de gramática. Portanto, esta é um bocadinho a linha metodológica do ensino da gramática que nós, autoras, também defendemos para meninos tão pequenos. Até porque muitos dos conceitos gramaticais que as aprendizagens essenciais nos pedem no primeiro ciclo são para trabalhar conceitos gramaticais, muitas vezes sem o uso da metalinguagem e sem explicitar o nome do conceito que estamos a trabalhar. Isto é uma tónica muito grande destas aprendizagens essenciais. Apresento-vos aqui um pouco isto que vos estou a dizer num exemplo prático. Portanto, se eu fornecer ao aluno um conjunto de frases, um excerto de um texto e pedir que descubra, por exemplo, aqui os presentes que o príncipe levou à princesa, o aluno é capaz de me identificar. Ele não sabe é que aqui eu estou a pedir que ele esteja a identificar nomes comuns. Mas, efetivamente, se eu lhe pedir e colocar o desafio de outra forma, noutra linguagem, é isso que eu estou a trabalhar com o aluno. E depois posso conduzi-lo etapa a etapa exatamente à descoberta do conceito. Por exemplo, se numa segunda fase eu pedir ao aluno que me diga que aqueles nomes que ele sublinhou são nomes de objetos, de pessoas ou de países, ele também vai conseguir perceber que são objetos, não é? Que os presentes que o príncipe ofereceu à princesa são meros objetos. E depois podemos fazê-lo chegar novamente à concepção de nome comum a partir de outros exemplos. Se eu lhes perguntar, por exemplo, Tejo é o nome do quê? Os alunos sabem normalmente dizer que é o nome de um rio. Ora, aqui já estamos a trabalhar até a articulação, nome comum, nome próprio. Claro que devemos sempre procurar trabalhar palavras que pertençam à realidade mais próxima do aluno. Se o aluno não é um aluno da área metropolitana de Lisboa, se calhar se o aluno é do Porto, o Tejo não será o melhor exemplo. Posso utilizar o rio
dor. Pronto, vamos aqui utilizar estas sempre contextos muito próximos do aluno para que seja mais facilitada a aquisição do conceito. Assim como estávamos a falar do nome comum, isto serve também para a aquisição do conceito de nome próprio. Se eu pedir ao aluno que vá caçar nomes, eu posso até dizer que numa primeira fase não são nomes próprios, se eu disser, então vamos lá fazer o levantamento do nome dos colegas da turma, então vamos fazer o levantamento do nome dos professores da escola, e cantores, quais são os vossos cantores preferidos? Futebolistas, os escritores. Vamos ver qual é o nome da serra mais próximo da nossa localidade, o nome do rio que passa aqui próximo da nossa terra. E que nome de oceanos conhecem os meninos? Portanto, e como se chama a cidade ou a vila onde moram? Podemos explorar todo este contexto e o que estamos aqui, no fundo, a dizer ao aluno é que isto são nomes próprios. São próprios daquelas, no fundo, daquelas realidades, não é? Os nomes que designam uma coisa específica são os nomes próprios. E o aluno está a construir o próprio conceito. Se eu pedir também, numa segunda fase, ao aluno que me digam o nome de uma cidade, de um rio, de uma serra, não é? Estamos a chegar ao conceito de nome próprio. Podemos também utilizar, há pouco, como utilizamos para os nomes comuns, pequenos poemas. Existem imensos autores de literatura portuguesa que têm trabalhado nos últimos anos para criar justamente também quadros, poemas, trava-língua, lenga-lengas que nos ajudem a trabalhar alguns conceitos específicos da gramática. Temos aqui um bom exemplo de José Fanha, portanto, para os alunos descobrirem, por exemplo, nomes próprios. Portanto, os conceitos gramaticais devem ter sempre como ponto de partida a descoberta, porque o aluno efetivamente sabe, não é? E utiliza estas palavras, temos apenas é que agora dizer-lhe como é que em termos gramaticais elas se designam. Ainda em relação ao segundo ano de escolaridade, temos aqui estas novidades, a utilização da coordenação copulativa, o i, nem e a disjuntiva, ou. Portanto, o que se pretende aqui é que os alunos comecem a conseguir juntar na mesma frase duas ou três orações e, por isso, utilizem estes elementos de coordenação. O I é aquele que os alunos de segundo ano utilizam com mais facilidade, como os colegas podem calcular. A Leonor estuda de segunda a sexta e brinca ao fim de semana. Portanto, é algo muito natural para os miúdos. Nem já é uma coordenação que nem sempre é utilizada pelos alunos. A mãe nem anda de bicicleta, nem anda de skate. E, portanto, realmente aqui temos que estabelecer aqui quase que não é nem uma coisa nem outra, ou faz uma coisa e outra. E, portanto, aqui temos aqui alguma dificuldade maior dos alunos nesta utilização. O ou é muitas vezes utilizado pelos alunos com muita facilidade, de acordo com o primeiro exemplo que apresentamos. O Henrique vai aos escoteiros ou ao futebol. A segunda já não é tão utilizada pelos alunos, ou vais lavar os dentes ou não vês televisão, tanto como os colegas podem ver, aqui está um bocadinho mais na voz de uma mãe ou de alguém que seja adulto e não tanto na voz da criança. Portanto, é colocá-los em contacto com estes elementos para de facto eles começarem a escrever e também a falar palavras, frases cada vez mais complexas para também relacionarem e articularem as ideias na escrita de um texto. Passando agora um pouco ao terceiro ano de escolaridade, temos alguns descritores novos nos diferentes domínios, começa logo pela oralidade, portanto, há aqui uma grande aposta em trabalhar com o aluno as inferências, mas também em que o aluno seja capaz de planear, produzir e avaliar o seu próprio discurso. Avaliar o seu discurso de forma crítica para o conseguir melhorar e depois também saber avaliar outros discursos, os discursos dos seus colegas. Algo também muito importante aqui referido na oralidade é o aluno ser capaz de distinguir as diferenças entre o texto oral e o texto escrito. Efetivamente, a oralidade tem algumas marcas específicas que nós não podemos ou não devemos, no fundo, transcrever para o texto escrito. O texto escrito é um discurso mais formal relativamente ao texto oral. Portanto, é muito importante que o aluno consiga aqui fazer esta distinção. Nós, professores, muitas vezes dizemos, e eu às vezes ouço-me a mim própria, quando estou a trabalhar, vamos dizer isto, nós temos aos miúdos, tu escreves tal e qual como falas. E isto é muito verdade. Eles têm muita tendência no início, quando começam a escrever textos maiores, no fundo, a transcrever para a escrita exatamente a oralidade. Ora, nós temos de ver que há aqui uma distinção entre os dois tipos de texto e, portanto, nós temos que trabalhar neste sentido.
Depois, ao nível de educação literária, trabalhamos muito também na antecipação de temas, volta-se a dar, nestas aprendizagens essenciais, mais importância aos elementos do paratexto, porque, no fundo, estes elementos do paratexto vão ajudar a criança a compreender o texto, tudo que seja ilustração, mesmo a capa, a contracapa de um livro, balões de fala que aparecem aqui e ali, são elementos muito importantes para que o aluno possa depois também, com esses elementos, ajudar a compreender no fundo o que está escrito. A apresentação de obras literárias em público, a leitura das obras literárias completas, também é algo extremamente importante e aqui que aparece de forma muito fincada, sobretudo no terceiro e quarto ano, com as aprendizagens essenciais. A leitura de obras integrais, mas também a sua apresentação em público. Portanto, a leitura de obras de forma dramatizada, a leitura de textos em voz alta aos colegas, a leitura em cor, a memorização de poemas para apresentar à turma. Portanto, é algo que é bastante reforçado aqui nas aprendizagens essenciais de português de terceiro e quarto ano de escolaridade. Ao nível da escrita, também verificamos que no terceiro e quarto ano, cada vez mais é chamada aqui a intervenção do aluno para exprimir as suas opiniões, dar opiniões sobre o que lê, dar opiniões sobre determinados temas, fundamentar as suas opiniões, e portanto é algo que vai aparecer aqui como descritor do domínio da escrita e que vai aparecer depois também ao nível de educação literária. As grandes alterações, há aqui também grandes alterações ao nível da gramática. Portanto, estas aprendizagens essenciais não se limitam a dizer-nos ou dar-nos indicação para trabalharmos os tempos verbais do modo indicativo, mas numa primeira fase pedem-nos para trabalhar esta noção de anterioridade, posterioridade e simultaneidade. Isto porque muitas vezes os tempos verbais podem ser utilizados, os mesmos tempos verbais podem ser utilizados com simultaneidade ou posterioridade. E já vamos ver isso quando falamos aqui um pouco do futuro indicativo, que é um tempo verbal que nós ensinamos aos nossos alunos, que eles têm que o saber aplicar, mas que na verdade nós utilizamos muito pouco na nossa prática e no nosso dia a dia de falante do português. Depois, com estas aprendizagens essenciais, voltámos a ver que foram introduzidos nos conceitos gramaticais de terceiro e quarto ano as funções sintáticas e os grupos constituintes da frase. Eles estiveram em tempos no programa de português de 2009, caíram com as metas curriculares e agora, com as aprendizagens essenciais, são conceitos que voltaram a ser introduzidos. E vamos depois falar um pouco sobre como trabalhar estes conceitos. Aqui o último descritor, para que eu vos queria chamar a atenção, tem a ver com este uso, esta construção escrita de frases complexas com sequências tão que e para que. Portanto, vamos percebendo que, à medida que vamos avançando na escolaridade, vamos pedindo aos alunos que construam, saibam dizer, falar, escrever cada vez mais frases complexas, com sequências também elas mais complexas, e vamos dar aqui então alguns exemplos sobre isto que estivemos a falar. Ora, trabalhar estes conceitos de anterioridade, posterioridade e simultaneidade, nós, quando olhamos para eles, pensamos que à primeira vista isto é simples. Por exemplo, se eu estou a falar de anterioridade, então eu vou relacionar, no fundo, isto com o quê? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, posterioridade, futuro indicativo, simultaneidade do presente indicativo. Isto é, na realidade, verdade, mas não é apenas isto que nós temos que fazer com este conceito. Porquê? Porque nós sabemos muitas vezes, quando estamos a falar, por exemplo, de posterioridade, eu não utilizo o futuro indicativo. Nós temos aqui o exemplo de, no próximo ano, irei morar para Aveiro, e eu pergunto aos colegas, quantos de nós dizemos esta frase exatamente com este tempo verbal? A maior parte dos portugueses diz que no próximo ano vai morar para Aveiro. E, de facto, nós utilizamos muitas vezes o presente com, no fundo, aqui uma indicação e com um objetivo de futuro. E, portanto, estamos a falar de um acontecimento de posterioridade, mas estamos a utilizar um presente indicativo, por exemplo. E, então, pensamos aqui nesta ideia da linha do tempo. A linha do tempo é algo muito intuitiva e muito visual. E, portanto, se nós colocarmos aqui uma quantidade de acontecimentos, por exemplo, temos aqui agora uma linha do tempo relacionada com a vida do Sebastião, mas cada aluno pode construir a sua. Nós vamos conseguir aqui explicar de uma forma muito simples e muito concreta estes três conceitos.
Porque se hoje eu tenho 9 anos e gosto de jogar ténis, não é? Estamos a falar com certeza de um momento de simultaneidade. É algo, não é? que marca este momento, este tempo presente que eu vivo. Não é? Mas se há 2 anos fui ao jardim zoológico e adorei, aqui estamos a falar de uma ação realmente anterior, por exemplo, ao facto de eu ter 9 anos e gostar de jogar ténis. Assim como o facto de eu ir morar para Aveiro, a outra possibilidade do português, que nos dá para utilizarmos aqui uma ação de posterioridade e não estamos a utilizar o futuro do indicativo. Portanto, a linha do tempo é de facto algo que é muito visual e é muito fácil para o aluno adquirir estes conceitos. Pode ser, colegas, aqui um bom ponto de partida para nós trabalharmos estes conceitos. Em relação às funções sintáticas, nós efetivamente no primeiro ciclo só vamos trabalhar as centrais, não é? O sujeito e o predicado. Eu aqui queria apenas salientar duas coisas relativamente ao sujeito e ao predicado. Primeiro, nós trabalhamos sempre a partir de frases muito simples, porque não vamos trabalhar outras funções sintáticas com os nossos alunos, mas também temos de ter aqui alguns cuidados para que depois o aluno não fique formatado de tal forma que mais tarde, não é, à medida que for progredindo na escolaridade, ele consiga ir integrando nestas funções sintáticas centrais outras funções. E também não ficarmos apenas pela questão do sujeito fazendo a pergunta quem. No fundo, nós dizemos aos miúdos que qual é o sujeito da frase? É quem praticou a ação. A verdade é que na frase a chuva caía torrencialmente, eu não tenho um quem, eu tenho o que. Não é? Então, o que é que caía torrencialmente? A chuva. E, portanto, é importante aqui estas duas abordagens. Não é? O sujeito é aquele que pratica a ação, mas pode ser o que, ok, não é? Porque eu posso até ter aqui um objeto. E, portanto, se eu pergunta apenas, introduzir o sujeito apenas com a pergunta quem, vou estar aqui já a direcionar o aluno apenas num sentido. Depois, esta seta do para além das aprendizagens essenciais que aqui coloquei, não é para vos dizer, colegas, que temos de trabalhar coisas que não estão nas aprendizagens essenciais. Não. Mas também temos aqui o nosso dever de alertar para outros tipos de frases, outras situações que vão surgir e que nós vamos ser questionados pelos alunos sobre isto e que os alunos também têm que, eu costumo dizer, não podemos formatar demasiado. Ora, o aluno, sempre que nós começamos a trabalhar sujeito e predicado, a primeira coisa que ele percebe é já percebi, o sujeito é sempre a primeira parte da frase. Ora, isto não é bem verdade, ou quase nunca é verdade nas frases que nós utilizamos quando falamos português. E temos aqui o primeiro exemplo. Ontem à tarde o Vicente ligou-me. Ora, não temos aqui o sujeito a iniciar a frase. O que acontece? Muitas vezes os alunos, quando são defrontados com estas frases, tropeçam porque estão formatados e acham que o sujeito é sempre a primeira parte da frase. Portanto, coloquei aqui um conjunto de frases que nós podemos, devemos trabalhar com os alunos, justamente para chamar a atenção dos nossos alunos para isto. Isto porquê? Porque mais tarde, no segundo ciclo, quando os nossos alunos começarem a trabalhar complementos diretos, indiretos, modificadores, portanto, eles vão ter que perceber que eles tanto podem aparecer junto ao nome ou junto ao verbo, mas eles vão na mesma ter que conseguir identificar o sujeito, não é? Outra coisa também que devemos ter aqui algum cuidado relativamente ao sujeito é em frases que não têm sujeito, porque elas de facto existem e são possíveis em português, temos que chamar a atenção aos alunos para isto, e também para os dois tipos de sujeito aqui que podemos também logo ensinar os alunos a distinguir, o sujeito simples e o sujeito composto. Os alunos fazem muitas vezes confusão com isto. Se eu perguntar ao aluno, o Vicente é um sujeito simples ou composto, ele diz-me que é simples. Se eu perguntar aos professores, eu tenho uma série de alunos que vão hesitar, porquê? O sujeito continua a ser simples, mas uma vez que está no plural, eles só porque está no plural acham que é um sujeito composto. Então, aí temos que, no fundo, distinguir estes dois tipos de sujeito. Ele pode estar, de facto, no singular, pode estar no plural. O próprio sujeito pode não ser um nome, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um pronome pessoal, porque este sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal. Então, temos aqui um conjunto de frases que nós podemos trabalhar com os alunos, justamente para que eles não fiquem a pensar que o sujeito se localiza no início da frase. Relativamente ao predicado, uma vez trabalhado o sujeito, é fácil o aluno perceber que o predicado é a ação realizada pelo sujeito. Não é? As crianças organizaram uma corrida. O que é que as crianças fizeram? Organizaram uma corrida. E aqui temos uma pergunta que lhes vai sempre ajudar a encontrar o predicado. Numa segunda fase, e aqui neste segundo exercício que vos apresento, é muito importante nós também
fazermos perceber ao aluno que o aluno tem que conjugar o sujeito com o predicado. Não é qualquer sujeito que conjuga com qualquer predicado. Por exemplo, neste exercício eu não posso dizer nós adoro fazer experiências. E, portanto, o aluno tem que perceber que tem que haver concordância entre o sujeito e o predicado. Pronto, este exemplo que aqui vos apresento, justamente os pronomes pessoais, também para o aluno perceber que nós temos que conjugar o sujeito com o predicado, quer seja ele pronome pessoal, quer seja o nome de alguém, ou seja, um sujeito simples ou um sujeito composto. E, portanto, temos aqui uma variedade de concordâncias que temos que fazer e temos que chamar a atenção ao aluno para isso. Estas ações estratégicas ou a utilização destas frases complexas que vai sendo exigido ao aluno ao longo das aprendizagens essenciais e dos diferentes anos de escolaridade são extremamente importantes. Muitas vezes os alunos utilizam estas expressões e não percebem ou não as utilizam em contexto. E, portanto, podemos começar por trabalhar estas duas, o para que e o tão que, se bem que este tão pede-nos sempre algo ali no meio, tão gordo que, por exemplo, no caso do Garfield, e os alunos têm que perceber que nós podemos expressar alguns acontecimentos e que esse acontecimento tem um objetivo, mas que também, quando estamos a expressar um acontecimento, esse acontecimento pode expressar uma consequência. Então, aqui, o meu cão ladra muito para que o leve a passear. Portanto, é um acontecimento que tem um objetivo. Portanto, o cão ladra porque o objetivo do cão é que o leve a passear. O mesmo acontece, ou acontece aqui também, um acontecimento, mas este já não tem aqui um objetivo, tem uma consequência. Não é? O meu gato era tão gordo que não cabia na casota. Portanto, temos um acontecimento em que o gato era gordo, é um facto. Qual foi a consequência então disso? Ele não cabia na casota. Portanto, isto são exemplos muito simples e são formas de nós apresentarmos, no fundo, estas sequências que não são muito simples para alunos do terceiro ano, mas que, desmontadas desta forma e visto qual é realmente o objetivo da expressão ou a consequência da expressão, nós podemos introduzir com os alunos. Esta utilização destas sequências é, de facto, algo que aparece de novo nas aprendizagens essenciais e não aparecia nos documentos de referência anteriores. Relativamente ao quarto ano, também temos alguns descritores novos na leitura e na escrita e na gramática, também na educação literária. Considerei aqui apresentar-vos as características de entrada de dicionário, e os colegas poderão dizer, mas nós já trabalhávamos dicionário no primeiro ciclo, e a verdade é que esta entrada de dicionário aparecia nas metas curriculares no terceiro ano de escolaridade. Colegas, transitam agora ao quarto ano de escolaridade, portanto os alunos só começam a trabalhar com o dicionário no quarto ano de escolaridade. Depois temos outros conceitos novos do quarto ano. É pedir ao aluno que consiga extrair uma ideia-chave de um texto, mais uma vez, uma grande ênfase na opinião crítica do aluno acerca de coisas que escreve, de coisas que lê. Depois, na escrita, temos mais uma vez também aqui a ênfase na apresentação, na dramatização de textos lidos pelo aluno. Temos também aqui a utilização de recursos bastante variados que são considerados extremamente importantes para a compreensão do texto, nomeadamente as onomatopeias, os trocadilhos, as interjeições e as comparações. Vamos ver também, aqui ao nível da gramática, as principais novidades introduzidas pelas aprendizagens essenciais. Temos então, pela primeira vez, uma classe de palavras nova, não fazia parte das metas curriculares nem do programa, o determinante interrogativo. Portanto, era um conceito de quinto ano que neste momento foi introduzido no quarto ano de escolaridade. Tal como já tinha referido há pouco, no terceiro e no quarto ano de escolaridade é-nos pedido que também sejam introduzidos os grupos constituintes das frases, o grupo nominal e o grupo verbal. No quarto ano, portanto, o que nos é pedido é que se faça esta correspondência grupo nominal e grupo verbal, sujeito, predicado. Portanto, se estabeleça a relação entre os grupos constituintes da frase e as funções sintáticas. Vimos também há pouco que o pronome pessoal é algo que é introduzido logo no segundo ano, mas depois as formas átonas do pronome pessoal são pedidas para ser trabalhadas apenas no quarto ano de escolaridade. Ora, temos aqui uma dificuldade, colegas. Efetivamente, nós não trabalhamos ao nível das funções sintáticas, como os colegas aqui podem ver que eu rodeei o complemento direto e o complemento indireto. Não é? O complemento direto respondendo o quê e o complemento direto a quem. Ora, os alunos, mesmo sem saberem identificar estas funções sintáticas, eles vão ter que utilizar as formas átonas do pronome pessoal para associar aos verbos. Mas nós podemos
sem trabalhar esta metalinguagem, sem identificar as funções sintáticas, trabalhar no fundo isto que nos é pedido. E coloquei aqui 2 exemplos que vou aqui explicar relativamente às frases afirmativas e às frases negativas. Ora, se eu fornecer ao meu aluno um modelo que tem em A, a Leonor leu o livro, portanto, o que eu quero aqui é que o aluno utilize, no fundo, uma forma átoma do pronome pessoal que vai substituir o complemento direto, não é? E a seguir lhe apresentar o exemplo, a Leonor leu o quê? O livro, não é? Através deste modelo, o aluno vai conseguir fazer e aplicar, de facto, esta forma. Eu comprei a mochila, eu vi o carro. Eu comprei-a, eu vi-o. Pronto, aqui temos que alertar sempre o aluno que a utilização do hífen é essencial na ligação do verbo ao pronome pessoal, mas através de modelos o aluno chega, no fundo, àquilo que nós pretendemos. Temos depois ali na frase afirmativa, no exemplo B, a Leonor deu o livro ao Pedro, a Leonor deu-lhe o livro. Porquê? Porque este exemplo B, no fundo, vai querer que o aluno identifique aqui o complemento indireto da frase, não é? A Leonor deu o livro a quem? Ao Pedro. Então, deu-lhe, é? O livro. Relativamente às frases negativas, o aluno tem um pouco mais de dificuldade. O Henrique não levou o cão, o Henrique não o levou. Portanto, vamos ter que omitir aqui o nome, que isso o aluno já sabe fazer porque já o fez nas frases afirmativas, mas vamos ter que também, este não levanta aqui uma dificuldade acrescida. Vamos ter que perceber que este não, o Henrique não o levou, não é? Portanto, passa o nosso pronome pessoal na forma átona, vai ser colocado aqui entre o não e o verbo. Portanto, temos aqui o advérbio e depois o pronome pessoal e depois então só o verbo. Portanto, o aluno vai ter que ser trabalhado aqui nesta estrutura que não está muito familiarizado com ela. O terceiro exemplo, colegas, é efetivamente o mais difícil na utilização das formas átonas no pronome pessoal. A utilização que os alunos devem fazer com frases em que apareçam advérbios pré-verbais. Temos aqui alguns exemplos que podemos trabalhar, que são os mais simples, os advérbios já, ainda, sempre e também. Ora, e temos aqui 2 exemplos. Já comi o gelado, já o comi. Portanto, o aluno vai ter que perceber que esta forma vai transitar ali para a frente do advérbio. Eles também comeram gelado, eles também o comeram. Pronto. Portanto, é aqui apenas perceber onde é que se coloca este advérbio e que, no fundo, ele é um advérbio pré-verbal porque ele vai anteceder, no fundo, o verbo. Penso que o aluno não tem que saber o que é um complemento direto e um complemento indireto, têm que ser fornecidos modelos aos alunos a partir dos quais ele depois consiga aplicar a novas frases e a novas realidades. Portanto, este é o trabalho, já um trabalho mais demorado e que exige aqui realmente trabalharmos etapa a etapa. Começamos pelas frases afirmativas, passamos depois para as frases negativas e só no fim trabalharmos as frases com advérbios pré-verbais. Relativamente ainda àquilo que tínhamos falado dos descritores do 4º ano de escolaridade. Portanto, é-nos pedido aqui que façamos esta correspondência, grupo nominal sujeito, grupo verbal predicado. Portanto, se o aluno conseguir identificar o nome principal da frase, se conseguir identificar o verbo, já conseguiu, não é? Numa primeira fase, identificar as funções sintáticas. Porque o aluno sabe que o nome é o elemento principal, não é? Do sujeito ou do grupo nominal e o verbo do grupo verbal ou do predicado. E nesta fase, uma vez que nós trabalhamos frases extremamente simples e não trabalhamos outro tipo de complementos, nem outros grupos ao nível dos grupos constituintes de frases, das funções sintáticas, o aluno vai perceber aqui uma coisa muito simples, é que quase sempre o sujeito é equivalente ao grupo nominal e o predicado é equivalente ao grupo verbal. Isto só vai, no fundo, ter outras pormenores e vai ser trabalhado de outra forma a partir do momento em que o aluno avança um pouco nos conceitos gramaticais que não estão aqui previstos para o primeiro ciclo. Queria agora falarmos um pouco sobre os descritores transversais. O que é que nós chamamos de descritores transversais? São aqueles que os colegas vão encontrar praticamente nos 4 anos de escolaridade em quase todos os domínios das aprendizagens de português. E são estes 2 basicamente. Portanto, no 3º e 4º ano, nós temos no âmbito de educação literária aqui um descritor
solicita que seja desenvolvido com os alunos um projeto de leitura que implique que seja o próprio aluno a selecionar obras de acordo com os seus gostos. Depois, que no fundo sejam também apresentadas, discutidas estas leituras que o aluno irá fazer de forma mais autónoma, não é? E não tanto a leitura orientada que o professor já fazia em sala de aula, para os colegas. O outro descritor transversal novo que aparece nas aprendizagens essenciais de português aparece ao longo dos 4 anos de escolaridade, em todos os domínios, à exceção da gramática, uma vez que não se aplica, e remete para quê? Para a realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, no fundo, com todas as áreas que fazem parte do currículo do primeiro ciclo. Portanto, no caso do português, é-nos pedido que sejam desenvolvidos percursos pedagógico-didáticos com, no fundo, os conteúdos de estudo do meio, da matemática e das expressões. Acrescentamos nós também ainda da cidadania, como vimos no início, naquele breve enquadramento. A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania vem como documento de referência e de articulação com as aprendizagens essenciais e os seus conteúdos e também para ajudar a operacionalizar as áreas de competência do perfil dos alunos à saída de escolaridade obrigatória. Portanto, estes dois descritores transversais, basicamente a todos os anos de escolaridade e a todos os domínios, aparecem pela primeira vez com as aprendizagens essenciais, sendo que estes últimos, os percursos pedagógico-didáticos, aparecem também nas aprendizagens essenciais de estudo do meio e de matemática, como os colegas poderão ver. E falando agora aqui um pouco sobre o que é que estes escritores transversais novos nos pedem, nós colocamos aqui algumas ideias. O que é então, o que é um projeto de leitura, como é que ele deve ser trabalhado, implementado na sala de aula, de forma individual, para que o aluno consiga fazer as suas escolhas e consiga selecionar livros, seja autónomo na sua leitura e que apresente essas leituras aos colegas. Pronto, numa primeira fase, então, para que é que surge um projeto de leitura? Claramente aqui o objetivo é a promoção da leitura autónoma, para que não fiquemos apenas com a leitura orientada na sala de aula, é que o aluno desenvolva competências leitoras e, claro, sistematize hábitos de leitura. Porque o que nos dizem os dados em Portugal é que os alunos são grandes leitores no primeiro ciclo, no segundo ciclo, a partir do terceiro ciclo começamos a perder leitores. Portanto, o que se pretende aqui é uma prática continuada da leitura ao longo da escolaridade obrigatória e que os alunos, a partir do terceiro ciclo, não façam apenas as leituras obrigatórias, as tais orientadas na disciplina de português, mas que continuem a ser leitores também nos seus tempos livres e de forma autónoma, de acordo com os seus gostos, e vão variando muito as suas leituras. O que é então também um projeto de leitura? Isto, no fundo, é um contrato de leitura entre o aluno e o professor e a sua turma. No fundo, o aluno vai se comprometer com o professor que vai ler determinada obra. Temos que pensar que o aluno tem que ter como referência, e a referência que lhe vamos dar é o Plano Nacional de Leitura, mas também dentro do Plano Nacional de Leitura, como os colegas sabem, existem diferentes categorias, portanto, há sempre forma de responder ao gosto do aluno. E, portanto, é um contrato que se estabelece entre o professor e o aluno, em que o aluno se compromete que vai ler determinada obra e que depois irá fazer algo com aquela obra, nem que seja apresentá-la oralmente à turma ou fazer a sua apresentação. Pode utilizando aqui diferentes instrumentos. O que ler? O que é que estes alunos devem ler? É? Já sabemos que temos que ter como referência o Plano Nacional de Leitura, uma vez que deixámos também de ter uma lista de obras obrigatórias, como tínhamos com as metas curriculares, portanto voltámos a ter como referência para selecionar as obras para as leituras orientadas e para a leitura autónoma dos nossos alunos, o Plano Nacional de Leitura. Os alunos devem ler o mais variado possível e devem variar os temas, os géneros, os autores, os ilustradores, que cada vez mais têm uma importância imensa no mundo da literatura infantil. Neste momento já é quase tão importante o que está escrito como aquilo que está ilustrado. Não é? A ilustração fala muitas vezes por si. E temos que também conseguir, nesta escolha autónoma do aluno, orientado pelo professor, que o aluno consiga passar por esta diversidade. É? Um aluno que gosta de banda desenhada pode, para se motivar para a leitura, iniciar a leitura da banda desenhada, mas deve passar também pela leitura de outros géneros, não ficar apenas pela banda desenhada. Assim como há autores, temos alunos que gostam de ler sempre o mesmo autor e gostam de ler por coleções. Estou a ler esta coleção, professor, gosto tanto, já vou no número 15. Pronto, acontece muito isto. Ok, pode fazer. Pode muito bem o primeiro livro escolhido para o seu projeto de leitura ser aquele seu autor favorito, aquela sua coleção ótima, que o aluno até tem vários livros em casa.
mas depois, à medida que já temos o aluno motivado, cativado pelo projeto de leitura, podemos também nós ir mostrando que existem outras coisas. A parte fantástica, vantajosa deste projeto de leitura é que com a apresentação dos diferentes projetos de leitura dos alunos à turma, eles também vão mostrando uns aos outros que existem outras coisas para ler, que também podem ser muito divertidas e que os alunos acabam por conhecer, no fundo, um maior número de livros e um maior número de géneros do que aqueles que nós fomos apresentando. Como? Como é que nós vamos operacionalizar este projeto de leitura? Temos que conseguir com o aluno que este projeto de leitura passe por estas três vertentes. A compreensão da obra, podemos criar alguns instrumentos que nos digam se o aluno compreendeu verdadeiramente aquilo que leu. Convém estes instrumentos não serem longos, extensos, maçudos, porque não vamos querer desmotivar o aluno, né? Uma vez que isto é um projeto de leitura autónoma. Podemos e devemos fazer o questionamento sobre a obra. Podemos não ser nós professores, podem ser os colegas, quando o aluno está a apresentar o seu projeto de leitura, questionar, no fundo, aquilo que o aluno leu. E depois a motivação de escrita do autor é algo que também deve ser trabalhado com estes alunos, não é? No fundo, qual foi a motivação que o autor teve para escrever o livro, qual foi o seu objetivo, qual é a opinião deste leitor sobre a motivação, no fundo, do autor da obra. Portanto, tudo isto pode ser trabalhado no âmbito de um projeto de leitura. Relativamente ao segundo escritor transversal novo, os percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, nós podemos trabalhá-lo a partir de uma obra. Eu coloquei aqui o Nabo Gigante, é uma obra extremamente conhecida já e que existente em muitas bibliotecas das nossas escolas. É uma obra que está mais indicada para o segundo ano de escolaridade, mas se eu tiver um objetivo de trabalho, percurso pedagógico didático interdisciplinar, eu posso trabalhar qualquer conteúdo a partir. Lembrei-me deste porque ele de facto é possível e facilmente conseguimos integrar aqui conteúdos de diferentes disciplinas. Com esta obra, por exemplo, ao nível do português, eu consigo facilmente trabalhar quantificadores numerais, nomes comuns e adjetivos. Porque a obra, não é, no fundo, apela-me a estes três conteúdos do português. Mas também posso trabalhar no âmbito da matemática, sequências, contagens e estimativas. No estudo meio, posso aproveitar tudo aquilo que é referido no Nave Gigante para trabalhar um dos temas do estudo meio, por exemplo, a alimentação saudável ou as plantas, uma vez que estamos a falar de uma horta. Ao nível das expressões, posso trabalhar ao nível da plástica, da música e do teatro. No fundo, a cadência desta história, podemos criar, na cadência desta história, uma música que ritme aqui no fundo a história. Podemos fazer um teatro com esta história, não é? Fazendo a distribuição de papéis para os diferentes alunos da sala de aula. E podemos também aqui juntar a este percurso pedagógico-didático a cidadania, porque temos aqui dois temas, dois domínios da cidadania que poderiam perfeitamente ser trabalhados com meninos do primeiro ciclo a partir desta obra, e são eles a saúde e a educação ambiental. E, portanto, o que nos diz este novo descritor transversal é que utilizemos obras da literatura infantil ou da tradição oral, pontos tradicionais, para trabalharmos, de facto, estes percursos e que sejam integrados conteúdos das diferentes áreas disciplinares. E, colegas, estamos a chegar ao fim desta nossa apresentação sobre o que nos traz de novas aprendizagens essenciais, como é que podemos operacionalizá-las, quais são os nossos grandes desafios. Não podemos, infelizmente, tocar todos os escritores, demos aqui exemplos de alguns que consideramos pertinentes, ou mais novos, ou mais interessantes para trabalharmos com os nossos alunos. Espero ter-vos ajudado na vossa prática, grata pela vossa atenção, até breve, espero que continuem connosco e com os nossos webinars. Obrigada e bem-aja pelo vosso trabalho.